Glória a Deus, meus irmãos. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus nesta manhã. Glória a Deus. Capítulo 9, né? Capítulo 9, Evangelho de Marcos. Capítulo 9 e versículo 14 em diante. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutes com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaçam, e ele espuma e range os dentes, e vai secando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem, e não puderam. E ele respondendo-lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrereis ainda? Trazei-me. E trouxeram-lhe, e quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajude-me a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, disse-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém, meus irmãos? Olha só, uma história aqui tremenda, fantástica, né? Aleluia, aqui da Bíblia Sagrada. E este relato aqui de Marcos fala sobre um pai, né, e uma criança, né, um filho, a qual ele leva até os discípulos para que os discípulos, né, expulsasse um demônio, né, expulsasse ali, libertasse o seu filho. E a Bíblia Sagrada diz, né, pelo próprio pai ali, explicando a situação do menino, né, e dizendo também que os teus discípulos, eu trouxe para que os teus discípulos expulsassem, mas não puderam, né? Eu disse aos teus discípulos que expulsassem e não o puderam. Então, olha só, meus irmãos, olha a situação deste pai, né, com este filho. Ele leva até os discípulos, né, este filho que estava terrivelmente endemoniado, né? Só que a Bíblia esclarece aqui que ele diz que os discípulos não puderam expulsar, libertar o filho dele. Então ele recorre agora a Jesus. Ele recorre a Jesus. E Jesus ouve o que ele tem
para dizer, ele vai relatando, enfim, o que está acontecendo, e é uma coisa interessante aqui de se ver nesse texto bíblico, é que, né, Jesus pergunta há quanto tempo que há que sucede isso, há quanto tempo está acontecendo isso, e o pai explica ali que é desde a infância, né? Desde a infância tem acontecido isso na vida daquele jovem. Então, desde criança, o pai relata que muitas coisas terríveis aconteciam. E outra coisa que chama a atenção também, né, que aquele demônio lançava, né, desde criança, lançava desde a infância esta pessoa no fogo e na água para o matá-lo. Aqui nessa tradução Almeida diz para destruir, né? Mas na tradução aqui da Bíblia Judaica Completa diz que para matá-lo, para matá-lo. Então, esse demônio lançava, né, este menino, a criança, né, na água, no fogo, para destruí-lo, para matá-lo. Olha que impressionante isso aqui, irmãos. Nós analisarmos este texto bíblico e nós compararmos com muitas coisas que estão acontecendo ou que sempre aconteceram, né? Então, uma criança, né, um demônio, lançava tanto no fogo como na água para tentar destruí-lo, né? E quando Jesus pergunta desde que tempo, desde a infância, né, acontece. Então, muitas pessoas dizem: olha, as crianças são inocentes, né? E sendo inocente não tem nenhuma ação do demônio, mas a Bíblia ela não está falando nisso, né? A Bíblia está dizendo, né, que esta criança ela estava terrivelmente endemoniada. E nós temos que olhar e dar crédito para o texto bíblico, né? Porque a Bíblia ela nos revela, né, a verdade, né? Tem as tradições, né? As tradições das pessoas dizem isso, uma criança inocente, e por isso o demônio não teria nenhum poder sobre ela, mas a Bíblia contesta esta versão. A Bíblia diz que sim, o demônio teve poder sobre uma criança, né? E aí alterando o comportamento desta criança, né? Alterando até mesmo o comportamento dela. Para quê? Para tentar destruí-la. Então, olha, meus irmãos, a ação, né, de demônios é tão terrível, não só para crianças, né, como para os adultos, porque ele vai fazer de tudo para tentar destruir, para tentar matar, para tentar destruir, né, vidas. E é o que o inimigo tem conseguido ir com muitas pessoas, destruindo, levando elas para o crime, né, levando a fazer coisas horrendas. Então, esta ação demoníaca realmente ela existe, né? E as pessoas, porque tem pessoas que dizem assim: eu não creio no diabo, só creio em Deus, né? Mas ninguém está mandando crer no diabo. Só que tem pessoas que dizem: não, o diabo não existe, para mim só existe Deus, né? Já ouvi essa frase algumas vezes, mas é isso que o diabo quer, né? É realmente isso que o inimigo ele intenta, é que as pessoas digam, né, que ele não existe, né? Que ele não existe, entendeu, meus irmãos? É o que ele quer, que as pessoas pensem que ele não existe. Mas o diabo existe e a Bíblia Sagrada está dizendo isso, que os demônios existem, mas quem está dizendo é a Bíblia Sagrada, né? E existem e fazem danos nas pessoas, conduzindo as pessoas ao alcoolismo, conduzindo as pessoas a drogas e a crimes tão terríveis. Então, o inimigo, né, ele age, irmãos. Ele, ele tem, né, essa capacidade de alterar o comportamento de uma pessoa, né? Tanto que desde criança, desde a infância, este pai está relatando
que tentava, né? Esse demônio tentava matar essa criança, né? Então ele relata aqui que, né, ele se lançava no fogo e na água. Então olha só, e muitas vezes, né, no versículo 22 do capítulo 9 de Marcos, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, tá? Ajuda-nos, né? Então, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância, e muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Veja bem, irmãos, olha a situação deste pai, né? A situação de tristeza, de angústia, né? Quando Jesus diz para ele, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer, né? Então ele disse, eu creio, Senhor, ajude-me a incredulidade. Então, clamando, né? A Bíblia diz, clamando com lágrimas, ele disse, né? Clamando com lágrimas. Eu creio, Senhor. Ajuda-me a minha incredulidade. Gritando ali com lágrimas, né? Com lágrimas. Então, olha o sofrimento deste pai, né? Olha o sofrimento deste pai. E qual é o pai, né, irmãos? Qual é o pai, né, que não vai querer ver bem ao seu filho, né? Qual é o pai que não vai amar o seu filho? Existe até casos, né, raríssimos, mas todo pai, ele ama o seu filho, né? E agora este pai, ele está sofrendo, né? Imagine, o filho dele tem um problema, né, a qual ninguém poderia resolver, então ele está num sofrimento tremendo, e ele então vai recorrer a Jesus, ele vai buscar a solução do problema da sua casa, ele vai até Jesus. E é isto que nós precisamos fazer, é buscar Jesus no nosso problema, né? Porque tem problemas, meus irmãos, que é só Jesus que vai resolver. Tem problemas que só Ele poderá resolver. Então a Bíblia Sagrada diz que, né, depois desses relatos, né, depois desse relato aí, e Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, olha só, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos perguntaram à parte, por que o não podemos nós expulsar? Então, olha só, então esse demônio, e aqui a Bíblia é bem clara, né, disse espírito, né, olha o que Jesus falou, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele, né? Versículo 25, sai dele, né? E não entre mais nele. Eu vou ver aqui na outra tradução, saiu aqui, perdi a página aqui. Então, olha só o que Jesus disse, né? Sai dele e não entre mais nele, tá? Então, Jesus deu uma ordem, né? Não só para sair, mas determinou que não entrasse mais nele. Aquele espírito, né? Que ele não viesse mais. Vamos ver aqui capítulo 9.
na Bíblia Judaica Completa, vamos ver essa tradução, quando Jesus, né, quando Jesus viu que uma multidão estava se aglomerando em torno deles, censurou o espírito impuro, dizendo-lhe: Espírito surdo e mudo, eu lhe ordeno, sai do menino e jamais volte a entrar nele. Então, meus irmãos, olha só, né? Jesus expulsa aquele demônio, né? E ainda diz, olha, né? E jamais volte a entrar nele, entendeu? Então, Jesus, ele determinou, ele expulsou, né, aquele espírito mudo e surdo e determinou que aquele espírito não viria. Aquilo que estava, e nós vamos ver mais para frente aqui, aquilo que estava naquele menino, né, não era para mais voltar. Então Jesus diz para sair, sai dele e não entres mais nele, tá? Ali nessa outra tradução da Bíblia Judaica, tá assim, jamais entre nele, né? E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Então, meus irmãos, olha só a coisa terrível, né? Então, e eu já vi acontecer isso, né, na igreja, nos cultos, de pessoas estar terrivelmente endemoniada e ficar até como morto no chão ali, né? Por um tempo ali, né? Parecia que a pessoa, né? E olha só essa ação demoníaca na vida desta criança, na vida deste menino, que desde a infância vinha sofrendo, e aquele espírito imundo tentando matá-lo, tentando destruir, né? Então, irmãos, temos que orar pelas crianças, tem que se orar pelas crianças, né? Deixa deste negócio, a criança é inocente, né? Até os 7 anos, né? Tem essa história aí, né? Até os 7 anos, então não vai acontecer nada com ela. Não, mas não é isso que a Bíblia diz, né, irmãos? Não é isso que a Bíblia diz, não, tá? Então a Bíblia diz que Deus da infância, né? Este menino vivia sofrendo, né? Estava alterado no seu comportamento, mas devido a um espírito imundo, né? Um demônio que estava atuando na vida dele. E olha só que interessante, né? E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que não podemos nós expulsar? E disse-lhe: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então, olha só, né? Esta casta não pode sair, né? A não ser com jejum e oração. Então, havia uma diferença ali nesses demônios que estavam trabalhando na vida deste menino. E Jesus disse: Esta casta, ó, não tem como sair, a não ser por oração e jejum, né? Por oração e jejum. Só na oração, né, aquela casta não sairia, não poderia sair, tá? Só pela oração não poderia sair. Então, olha só, meus irmãos, olha a situação deste pai, né, deste menino, e quanto tempo, né? Quantos anos este pai estava sofrendo com seu filho. Irmã Rose, daqui a pouco eu passo de novo aí, tá? O congresso, ela está perguntando aí, o congresso vai ser dia 12 e 13 de outubro, tá bom? Mas não, é em Palhoça, vai ser em Palhoça, tá? Ela é lá de Florianópolis, está perguntando aqui. Depois eu passo de novo o cartaz para vocês aí, tá bom, pessoal de Santa Catarina? Então, veja o sofrimento de uma família inteira, né? O sofrimento de uma família inteira, né? Que estava passando por problemas,
O menino estava passando por um problema de comportamento também alterado, né? Mas por quê? Porque este demônio tentava, né, matar, tentava destruir. Então, irmãos, esta casta, né? Esta casta estava atuando para destruir esse menino. E a Bíblia Sagrada diz que esta casta não pode sair com coisa alguma. Foi Jesus que falou, né? Essa frase foi Jesus que disse. A não ser com Jesus, com Jesus também. A não ser com oração e jejum, tá? Então Jesus falou, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então não basta só a oração, tem que ter um jejum, né? Para esta casta de demônios sair, tem que ter um jejum, irmãos. Por isso é importante jejuarmos. Por isso é importante, né, nós nos consagrarmos a Deus, para estarmos sempre preparados, né, para algo deste nível, como aconteceu com este menino. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Vamos ver se tem algum comentário. Glória a Deus. Vamos ver se tem algum comentário. Irmã Adriana de Osório também está na escuta conosco. Muito obrigado, irmã Adriana. Que Deus abençoe a irmã também aí na cidade de Osório, né? Glória a Deus, né? Nosso irmão aqui, o irmão Moisés diz, paz, pastor Vandir, saudades dessa turma. Bah, é isso aí. Irmão Vandir, dá um glória a Deus. Diácono Vilmar Blas, né? Diácono Vilmar Blas. Pastor Gerry, quero dar meu testemunho, né, que jejuei, pelo cunhado dele, né? Ele jejuou pelo cunhado dele. O cunhado dele estava passando por uma situação terrível, uma doença terminal, né? Terrível. E estava sofrendo muito, né? Então o diácono Vilmar Blas, ele abriu um jejum, né? Ele fez um jejum orando a Deus por causa do sofrimento do cunhado dele, né? Ele jejuou para que Deus salvasse, né, o seu cunhado, né? Para que Deus desse uma solução para o seu cunhado que estava sofrendo muito e ao mesmo tempo também salvasse ele, né? Que desse uma resposta para ele. E assim que ele terminou o jejum, né, o seu cunhado partiu, né? Foi isso. O seu cunhado partiu, e ele disse que o semblante do cunhado dele, enfim, ele relatando para mim. Então, olha só, meus irmãos, né? Então o cunhado dele não era crente, então ele estava mal no hospital, né? Estava sofrendo muito. E aí, né, nessa situação, o diácono Blas começou a orar, né? E aí teve um dia que ele disse, eu vou fazer um jejum, né, para o meu cunhado, para Deus libertar, para Deus salvar ele, né, para Deus agir na vida dele, porque ele está sofrendo muito. E no dia que ele abriu o jejum, né, ele jejuou, orou pelo cunhado dele, e quando ele entregou o jejum, meia hora depois, o cunhado dele partiu e deixou aquele sofrimento, né? Então tem sempre uma ação de Deus, né, irmãos? E as pessoas precisam que nós viemos a jejuar por elas, né? Para que haja libertação. E agora Jesus disse, olha, esta casta não sai senão com oração e jejum. Então muitas vezes não adianta só orar, nós precisamos jejuar. A irmã Rose de Viamão, verdade, pastor, eu tenho feito isso. Tem um dia da semana que eu jejuo por meu filho e pelas crianças, né? E tenho tido revelação sobre eles de livramento, mas a ação do inimigo é muito grande. O inimigo quer dominar já desde pequeninos, de assim se desviar eles do agir de Deus. Mas eles são almas preciosas de Deus. Eles precisam muito de nossas orações. Verdade, irmã. Né? O inimigo já
ele tenta trabalhar, irmãos, é Deus de criança, Deus da infância ali, o diabo, né, ele vai tentar trabalhar na vida das crianças, né? Então eu já vi na igreja, né, crianças, né, sobre esse domínio, né, de demônios, mas foram libertas. Agora esta casta para para libertar, né, tirar esta casta, Jesus disse é só com jejum e oração. Por isso precisamos jejuar, né? Precisamos jejuar, estar sempre em jejum aí, na semana sempre jejuando. Evangelista Carlos, é por isso que temos que viver em constante consagração, pois nunca se sabe quando vamos enfrentar uma situação como esta. Já presenciei muitas situações como essa, sim, com, para Deus não tem idade, para o diabo também. Então é verdade, né? Não tem idade. O diabo trabalhar na vida das pessoas não tem idade, tá? Então, olha só, tem crianças que se cortam, né? Eu não vou estender muito esse assunto aqui no YouTube, mas acontece. E tudo por uma ação, né? Uma ação demoníaca, né? Que vai influenciando a criança, né? As pessoas. Então o diabo existe, os demônios também existem. Esta casta existe, porque Jesus falou, esta casta, ele identificou, esta casta não sai senão com jejum e oração. Então ele nos ensina, né? Jesus nos ensina que tem uma casta aí que não vai sair só com a oração, né? Tem que jejuar e orar. Então é por isso que nós temos que jejuar, irmãos, semanalmente, né? Temos que estar sempre em jejum, sempre orando, sempre jejuando, né? Porque realmente, né? E além de não saber né, quando vai precisar, e nós estamos sempre em constante oração por livramento, para Deus agir, né? Até nos nossos familiares, nossos filhos. Eu já tenho meus filhos, já são adultos, mas tenho os meus netos que são pequenos, para que não haja nenhuma influência do inimigo, né? Para que não haja nenhuma influência do inimigo. Só que os discípulos não puderam, né, resolver o problema do pai, porque não estavam jejuando. Então os discípulos perguntaram, Senhor, por que não podemos nós expulsar? Aí Jesus fala, né? Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então vê a importância, irmãos, de você orar em casa, você orar em casa, né? Jejuar em casa, jejuar no trabalho, jejuar na igreja. Olha a importância, irmãos. Tem pessoas que não dão importância, né? Até lutam para ir numa consagração na igreja, né? Ir no retiro. Tem pessoas que lutam para ir no retiro, né? Lutam para jejuar. Pessoas que acham que não precisam jejuar. Agora Jesus disse, olha, esta casta, ela sai somente com jejum e oração, tá? Com oração e jejum. Então temos que estar sempre preparado, orando e jejuando, tá, irmãos? Então jejue aí pelo menos uma vez por semana, jejue pelo menos uma vez por semana. Você vai ver que vai fazer tanto bem na tua vida espiritual, como também na tua saúde, tá? Na tua saúde, tá bom? Então, na tua saúde vai ser bom também. Isso ajuda muito. Pastor, paz do Senhor, pastor Gerry, estamos na escuta deste programa abençoado. Peço oração por meu sogro Alcides, que está muito doente, e por minha vizinha Lori, que está com câncer no estômago. Vamos orar, irmã Maria Undina. Paz, pastor Gerry. Deus abençoe a cada ouvinte dessa programação abençoada, indo para o trabalho. Mas na escuta, peço oração por toda a minha família, libertação e salvação. Também
Quero pedir oração pela irmã Zenilda, que está na UPA, com pressão alta, e Cauane, que está hospitalizada para fazer exames. Eu creio no milagre do Senhor. Sou da área de Viamão. Deus abençoe a irmã Helena, né? Creio que é a irmã Helena, da área Viamão. Vamos estar orando, tá, irmã? Vamos estar orando no nome de Jesus, tá bom? Então, meus irmãos, né, Jesus trouxe a solução para aquele pai que estava triste, estava angustiado e não sabia mais a quem recorrer, né? Olha a situação do filho dele. Mas Jesus expulsa, né? Aleluia. E ensina os discípulos. Tem que jejuar, tem que orar, né? Tem pessoas que dizem que não precisa orar, não precisa jejuar, né? Tem pessoas que dizem que não precisa jejuar, mas a Bíblia Sagrada fala ao contrário, irmão. E eu vou pela Bíblia, tá? Então precisamos sempre, irmãos, aleluia, analisar as Escrituras Sagradas, né? E ir pela Bíblia, né? Não podemos, né, ir pela vontade humana das pessoas, né? Então tem pessoas que não querem jejuar, mas a Bíblia já fala, né, que devemos jejuar sim, tá? Então esta casta não sai senão com jejum e oração. E outra coisa, né, para o inimigo trabalhar não tem idade, né? Não tem idade, tá? Não tem idade, ele vai trabalhar, né? Mesmo uma criança, uma criancinha, né, que a gente sabe ali que realmente é ali é um ser muito abençoado. Mas, irmãos, tem que vigiar, porque o inimigo vai tentar influenciar esta criança de alguma forma, né? Então temos que estar sempre vigilantes. A irmã Adriana Lopes chegou conosco aí também no canal do YouTube. Deixa o seu like, tá? Deixa o seu like. Então Jesus expulsou, né, aquela casta. Esta criança esse menino ficou liberto, né? E então entregou seu pai aí e foi bênção de Deus. Vamos orar, meus irmãos, daqui a pouco. Evangelista Pedro Lobato, com o programa A Palavra é a Verdade. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, neste momento eu oro com todos os nossos ouvintes da Rádio Filial 1, que estão participando tanto pelo aplicativo quanto pelo YouTube. Pai querido, o Senhor é que liberta, o Senhor é que salva. E o Senhor nos ensina por meio da sua palavra que para o inimigo não tem idade para ele trabalhar. Mas o Senhor nos ensina que através do jejum e da oração, esse tipo de casta, esta casta, ela sairá, ela não ficará na pessoa, Senhor, se jejuarmos e orarmos. Ajuda-nos, Senhor, a jejuar mais, a orar mais. Ajuda este ouvinte a jejuar mais, a orar mais, Senhor. Que este ouvinte possa ter, ó Deus, pelo menos o hábito de uma vez por semana estar em jejum, estar jejuando ali, ó Pai. Senhor, nos ajuda, continua operando as tuas maravilhas, libertando e salvando vidas. Pai, tem muitos pedidos de oração aqui e eu quero colocar todos esses pedidos que o Senhor já conhece, todos os pedidos de oração dos nossos irmãos. Senhor, o Senhor pode curar câncer, o Senhor pode curar todas as enfermidades. Em nome de Jesus, Pai. Eu repreendo todas essas enfermidades, esses pedidos de oração, Senhor. Eu te peço, Senhor, dá vitória para os meus irmãos. Dá vitória, curando, libertando, salvando, Senhor. No nome de Jesus.
É isso aí, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, né? E a nossa irmã que perguntou no grupo ali, o cartaz está no grupo ali, irmã. Irmã, vamos ver quem é a irmã que perguntou. Qual grupo que ela tá? Deixa eu ver aqui. A irmã, perdi aqui. Vamos ver aqui, meus irmãos. A irmã Rose de Florianópolis, ela está no grupo 2. Eu vou botar o cartaz no grupo 2 aí, tá, irmã? Ela pergunta que dia vai ser o Congresso Palhoça. Ela é de Florianópolis, a irmã Rose. Então, o Congresso Palhoça vai ser no dia 12. Dia 12 e 13, né? A irmã tá aí. Nossa irmã Rose dia 12 e 13, irmã. Dia 12 e 13 de outubro, tá? Grande congresso aí na cidade de Palhoça. Eu vou colocar no grupo 2 o cartaz, né? Lá no ginásio. Vamos ver qual é o ginásio. Vamos ver aqui qual é o ginásio. O ginásio aqui não aparece. O ginásio Bela Vista, Dom Jaime, né? Ginásio Dom Jaime, Bela Vista, Palhoça, tá? Então, vou passar aí o cartaz aí pro grupo 2, tá bom? Então, em Palhoça, e não perca, então, este grande evento aí do Congresso Pentecostal, dia 12 e 13. Dia 12 e 13, na cidade de Palhoça. Deus abençoe a todos, meus irmãos. E tá uma alta audiência aí no aplicativo da rádio, né? E eu agradeço a todos que estão no aplicativo da rádio aí, nos escutando também. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, irmã Marilu Silveira. Muito obrigado, irmã Adriana Lopes, a todos que estão conosco nesta manhã. Então, evangelista nobre, evangelista Pedro Lobato, né? Com o programa A Palavra é a Verdade, né? Deus abençoe a todos. Muito obrigado, né, pela presença de todos, e se inscreva no canal. Quem não for inscrito aí no canal da Rádio Filia 1, se inscreve no YouTube, tá bom? Voltamos amanhã, a partir das 9 horas da manhã. Paz, Senhor, a todos. Fazer maravilhas no meio de vós. Quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer